No vídeo passado eu comecei a premissa número 3, comecei a tratar sobre a premissa número 3, os sons tendem a flutuar. Premissa do quê? Premissa da fonêmica. Então eu estou construindo uma playlist nesse canal, a playlist geral é de linguística, mas a playlist específica é de fonética e fonologia. E eu já estou na parte de fonologia, de fonêmica. E a fonêmica ela possui algumas premissas. A premissa número 1 diz o seguinte: os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Então, os sons de uma palavra, os sons, eles se modificam pelo seu ambiente. Seja essa modificação ocorre seja pelo som vizinho, seja pela fronteira de sílaba, morfema ou palavra ou sentença, ou mesmo a posição do som em relação ao acento. Mas isso é a premissa número 1, ou seja, de que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. A premissa número 2 trata sobre os sistemas sonoros tender a ser foneticamente simétricos. Então, houve um exemplo do português, japonês e do Bard, em que há esta simetria nas vogais. Então, I, U, E, O, E, O e A, formando uma simetria. Já o japonês também é simétrico, entre outras línguas. Então, os sistemas sonoros naturais tendem a ser foneticamente simétricos. E a premissa número 3, os sons tendem a flutuar, que até agora eu não entendi muito bem o que isso significa, porque eu vou continuar no vídeo de hoje. Então, para finalizar essa premissa, fiz a leitura dos primeiros 3 parágrafos, que basicamente trouxe exemplos, né? Então, o parágrafo começou assim: o texto sobre a premissa número 3. Para ilustrar a premissa número 3, discutimos aspectos relacionados à articulação das consoantes oclusivas vozeadas e desvozeadas na língua krenak. Então, os 3 primeiros parágrafos deste livro, sobre essa premissa número 3, apenas um exemplo, não entrando no conceito em si. Mas, continuando, então, onde parei no vídeo passado, diz o seguinte: note que a flutuação de vozeamento, porque eu tratei sobre isso no vídeo passado, né? Sobre a flutuação do vozeamento, dependendo se é oclusivo ou não. Note que a flutuação de vozeamento não é fonemicamente relevante nesta língua krenak, embora foneticamente os diferentes graus de vozeamento sejam relevantes. Na verdade, o vozeamento de oclusivas, vozeamento, só para contextualizar aqui, basicamente é quando a produção de uma consoante ela pode ser vozeada ou não vozeada. Então, desvozeada no caso, né? É quando ocorre a vibração das pregas vocais. Então, se ocorre ou não isso, dá-se o nome para uma produção de uma consoante que quer ela seja vozeada ou desvozeada. Isso porque as consoantes elas podem ser classificadas. Deixa eu ver se eu encontro a tabela, só para trazer isso brevemente, né? Elas podem ser classificadas, organizadas, vamos dizer assim, de acordo com alguns critérios. E quais são esses critérios? Então, se ela é, como eu já disse, vozeada ou desvozeada, quanto à maneira como isso ocorre, como essa consoante ocorre, se ela é oclusiva, africada, fricativa, enfim, quanto ao local, ao lugar onde ela está ocorrendo, se ela é bilabial, por exemplo, a consoante B de bola, esse sem a vogal, né? Essa junção, o local é bilabial. E veja que nesse caso é desvozeado, não há aqui vibração das pregas vocais. Então, diferente de P, né? De D, de dado, que aí você já tem, então, o vozeamento. Então, P de pato, por exemplo, é desvozeado, enquanto que bola, as pregas vocais, elas já vibram. Bom, enfim, isso é só uma breve introdução aqui sobre essa questão dos segmentos vocálicos e consonantais. No caso, estou tratando sobre os consonantais neste exemplo que eu acabei de trazer. Note que a flutuação de vozeamento, tudo isso para explicar o que é vozeamento, né? Que acontece em algumas consoantes, não é fonemicamente relevante nessa língua krenak. Embora foneticamente os diferentes graus de vozeamento sejam relevantes, na verdade o vozeamento de oclusivas em krenak é previsível, vozeadas quando precedidas por consoantes nasais e desvozeadas nos demais contextos. Portanto, independente da produção fonética das oclusivas permitir a flutuação do vozeamento, a interpretação fonêmica é inferível por falantes de krenak. Veja que em português o vozeamento é fonemicamente relevante. Então, no português, o vozeamento é fonemicamente relevante. Temos T em tatu e D em dado, que não podem ser confundidos em termos de vozeamento. O segmento T é desvozeado, então vamos ver tatu, tá, 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 tá. É desvozeado, não há vibração. E D, dado, da, sim, vibra.
O segmento T é desvozeado e o segmento D é vozeado. Isso implica que o vozeamento é distintivo em português. Distintivo. Como tato e dado. Já na língua Krenak, o vozeamento é previsível por contexto, portanto não tem caráter distintivo. Uma vez que a distinção de vozeamento é fonemicamente relevante em português, os falantes têm facilidade em agrupar segmentos vozeados e desvozeados em línguas em que o vozeamento não é distintivo, como em Krenak. Em outras palavras, falantes do português são capazes de identificar os segmentos oclusivos vozeados e desvozeados em uma palavra do Krenak, como feio, tom ou dom. Pode haver dificuldade na interpretação de segmentos parcialmente vozeados em Krenak, como na pronúncia dum. Enquanto na articulação de consoantes oclusivas, falantes do Krenak variam o grau de vozeamento de um modo mais vozeado até a ausência de vozeamento. Os falantes do português separam as oclusivas vozeadas e desvozeadas em grupos distintos em palavras do Krenak. Por outro lado, falantes do Krenak, que é essa língua, interpretam palavras do português como tato e dado, como sendo homófonas. Uma consequência da terceira premissa é que, veja bem para a gente finalizar o vídeo de hoje, porque essa é uma premissa um pouco confusa, na verdade, né? Mas vamos ver se a gente entende melhor nesse último parágrafo. Uma consequência da terceira premissa é que, em português, em língua portuguesa, devemos empregar símbolos distintos no sistema escrito para caracterizarmos T e D que ocorrem foneticamente. Então, existe o T e o D, o T e o D, e a diferença básica entre eles consiste nesse vozeamento e desvozeamento, porque tanto no local de... Deixa eu até voltar naquela tabela que eu acabei de mencionar, até por conferência mesmo, né? Tá. Cadê? Calma aí, já vamos encontrar. T e D. T e D, elas têm o mesmo lugar de articulação, então elas ocorrem de forma dental ou alveolar e têm a mesma maneira oclusiva. A única coisa que diferencia essas consoantes é o ser desvozeado ou não vozeado. Então, uma consequência da terceira premissa, então essa premissa de hoje, para a gente finalizar e entender que essa premissa impacta nisso, é que em português devemos empregar símbolos distintos no sistema escrito para caracterizarmos T e D que ocorrem foneticamente. Isso porque o vozeamento é foneticamente relevante em português. Tato e dado, agora eu entendi o princípio. Por outro lado, em Krenak será adequado apenas o emprego de um símbolo no sistema escrito para caracterizarmos os segmentos que foneticamente ocorrem como T e D e suas variantes semivozeadas, uma vez que o vozeamento não é fonemicamente relevante em Krenak. Passemos então à discussão da última premissa, que eu vou tratar no vídeo seguinte, né? A premissa número 4, sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Bom, então esta premissa número 3, basicamente, os sons tendem a flutuar, tem relação direta com essa questão de ser desvozeado ou não vozeado e o quanto que isso impacta em determinadas línguas. Algumas línguas isso não é distintivo, ou seja, o fato de ser vozeado ou não vozeado não impacta, mas no português brasileiro, principalmente no português em geral, sim, isso é extremamente relevante. Beleza, fico por aqui no próximo vídeo, então, premissa número 4, para finalizarmos as 4 premissas. E no vídeo passado eu tratei sobre a premissa número 3 também, mais o vídeo parte 1. Valeu! Toda segunda-feira um vídeo sobre fonética e fonologia nesse canal.